Encontro ele aqui. Ah, achei. Achei o Diógenes. Meu fone tá ok aí, gente? O áudio? Major aparece, sim, lógico que ele aparece. Ah, mas você tá muito chique. Tá uma maratona de live na minha vida, menina. Nossa, ontem você estava com a Queen, É a gente. segunda vez com ela já. Olha só. Será que traz um pouquinho dessa iluminação pra mim aqui Puxa vida. hoje? Olha, eu vou te falar, fazer uma live com ela é sair ali de alma lavada. É um negócio que eu até falei para ela no final, porque a gente fica meio hipnotizado com as falas dela, né? Eu tive também, Sim. eu tive também a oportunidade de fazer uma com o Augusto Cury, e é outra Aham. pessoa que você fica, nossa, você fica num patamar elevado depois da live. Ele é incrível, É. incrível. Eu acho que eu vou ficar assim hoje com você. E é bacana que a gente, quando a gente fez, né, a live com ele, na verdade a gente fez uma entrevista com ele num programa lá no Corpo de Bombeiros. É, E aí tinha uma equipe comigo, né, porque a gente fez a transmissão pelo YouTube e tal, e tinha uma equipe atrás ouvindo ele, vendo ele, e eu não via, porque eu só via uma câmera, né, então não é diferente da live. sim. E aí quando eu, de Aham. repente, eu olho para as pessoas tudo assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, poder da palavra dele é Eu demais. já trabalhei com ele, já tive o privilégio de ir em várias palestras dele, inclusive já entrevistei ele no Ah, passado, há uns 10 anos. Olha eu falando aí minha idade de hoje, uns 10 anos atrás, então na época que eu fazia. você entrevistou ele Ah, com 13 anos. não! Eu estava na faculdade, eu Ah, tinha 20 anos 20 e na alguns, é época, isso aí. 20 e poucos. Igual aconteceu logo depois, eu fui para Realengo, né? Ah, Esse é o motivo de eu ter te chamado aqui para fazer essa live, vamos lá. né? E eu já tem pessoa, a maioria das pessoas agradecem no final, mas eu vou Ah, fazer diferente. ah, Eu vou fazer muito diferente, te agradecer logo no começo, tua imagina. presença, ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que para muitos pais, para professores, ó, minha prima entrou aí, tá cheio de gente, o pessoal tá animado. Que legal. Eu fiz uma propaganda imensa de Ah, que você. bom, que bom. Espero não decepcionar. Imagina, de maneira alguma. Diógenes, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, mas né, eu queria que você, nem todo mundo que já segue a minha página te conhece, Lógico, lógico. às vezes não sabe do teu trabalho, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Você já lida aí com a questão do suicídio há muitos anos, e conta pra gente como é que tudo começou, porque é uma história muito bacana. Bacana, vamos lá então. Então, primeiramente, obrigado. Eu que agradeço, viu, Samara? Encerrando a Semana das Mulheres com você, né? Então, eu fiz live todos os dias, praticamente, aí, né? Com mulheres a semana, e muito bacana. Então, eu sou, Que para quem não. privilégio, muito privilégio. Imagina, o privilégio é meu. Eu sou o Major Diógenes Munhoz, sou do Corpo de Bombeiros, né? Trabalho no Corpo de Bombeiros há mais de 20 anos. Há 15 anos, basicamente, eu estudo suicidologia, né? Em decorrência de uma ocorrência que eu fui lá em 2005, e essa ocorrência não deu muito certo, né? Na qual eu fiquei 6 horas em cima de uma torre de transmissão de celular, conversando com uma pessoa que tentava o suicídio naquele momento. Na época, a gente tinha um conhecimento praticamente nulo sobre suicidologia. Quando eu digo a gente, somos os corpos de bombeiros e instituições, do modo geral, que trabalham com esse tipo de atendimento. E, em decorrência dessa ocorrência, houve a necessidade, né? Eu senti a necessidade de falar alguma coisa, né? De alguma forma, tentar dissuadir a pessoa da ideia da morte.
não simplesmente chegar e pegar essa pessoa e de repente levar ela para um PS, para um pronto-socorro e deixar essa pessoa lá num corredor. Muitas vezes eu vi isso, né, dopada lá por diazepam, clonazepam e outros pans da vida, e essa pessoa saía depois de horas dali com uma receita médica e ela voltava a tentar o suicídio, lógico, né? E nós ajudávamos nesse processo ruim. Por quê? Porque nós criávamos um trauma a mais, né? Então eu ia ali com uma farda, eu fingia que eu estava ouvindo, eu fingia que eu estava preocupado, e na primeira oportunidade eu ia lá, pegava e jogava esse cara praticamente numa viatura e ele ia para o PS. Então era a hora da gente começar lá em 2005 de tentar achar algumas coisas, né, que pudessem dar ferramentas para as pessoas que trabalham com esse tipo de ocorrência a dissuadir essas pessoas. E foi o que foi feito, né? A gente começou a estudar muitas teorias sobre a psicologia, muita coisa veio da psiquiatria, neurolinguística, linguagem corporal, e hoje tem um pacote, né, que é um curso que é efetuado no Corpo de Bombeiros, começou no Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo em 2015, em decorrência de um mestrado profissional que eu fiz. O entregável do mestrado foi esse curso, né? Samara, esse curso deu tão certo, né? Tão certo, e a demanda reprimida no meu meio era... Você inventou a técnica, né? A técnica Nós inventamos, né? Nós inventamos. Mas você foi o primordial, Eu fui o rostinho mais bonito dessa história, digamos assim. Humanizou. Mas, gente, ele é muito modesto, mas é muito modesto. Ele humanizou essa técnica, né, Diógenes? E tem bastante pessoal da área da saúde aqui também. Então, aí, como que esse pessoal ele pode fazer, de repente, o teu curso ou se aprofundar ainda mais com essas técnicas, assim? Então, Samara, esse curso ele nasceu lá em 2015, na primeira versão brasileira, para ser só do Corpo de Bombeiros. Mas a demanda era tão grande que hoje muitos profissionais, né, já fizeram esse curso e ainda farão esse curso, né? Para que você tenha uma ideia, segunda-feira começa a primeira versão de 2021. Nós temos lá psicólogos, nós temos estudantes de psicologia, que tem uma menina do Rio de Janeiro que vai fazer, tem um pessoal de Brasília que vai fazer, salvo engano, tem um pessoal do Sul também que vai fazer. Então, hoje, psicólogos já fizeram, enfermeiros, psiquiatras, médicos, socorristas, jornalistas já fizeram esse curso, né? Ou seja, uma gama de profissionais que podem se deparar com uma crise suicida, com uma pessoa tentando suicídio. E o que você falou é bem a verdade. A gente trouxe uma humanização, e a gente trouxe isso muito da área da psicologia, né? A gente tinha que ouvir essas pessoas nos piores momentos que essas pessoas se encontram, com uma escuta compassiva, e gerar fatores de proteção durante ali essa conversa, fazendo com que essa pessoa desista da ideia do suicídio. Isso tem dado muito certo, né? Para que você tenha uma ideia também, nós já estamos com 16 estados do Brasil com essa técnica. Não só corpos de bombeiros, né? SAMU, concessionárias, um monte de polícias militares, né? Que adotaram a abordagem humanizada como sua abordagem padrão. Então acabou a época de simplesmente eu ir para cima de uma torre, de cima de uma ponte, distrair uma pessoa e pegar sem ao menos ouvir essa pessoa. Então a gente humanizou isso daí. Mas você ainda faz, né? Durante o seu dia a dia, você ainda atende ocorrências desse tipo, sim, né? Sim. Eu ainda sou, apesar dos cabelos brancos, né? Eu ainda sou um bombeiro da ativa, eu ainda atendo ocorrências com menos frequência hoje pela minha patente, né? Eu me tornei mais administrativo, quanto mais você sobe na hierarquia, mais administrativo você pega. Mas uma vez por mês eu ainda puxo um serviço operacional e de vez em quando eu tenho a honra de fazer pessoas olharem para a vida, né? E não abraçarem a morte. Olharem para a vida. Muito de... legal essa sua frase. Olharem para a vida e não abraçar a morte. Né, Diógenes? E só fazendo um parâmetro rapidinho, diante de tudo que está acontecendo, né, é natural a gente entrar num pessimismo,
até mesmo numa depressão, né? Tem muita gente perdendo muitas pessoas, tem muita gente passando por muitas situações difíceis. Eu mesma estou com o tio-avô internado. E É. como encontrar, diante de tanta dificuldade, né, um sentido para a vida? Abraçar a vida de verdade, apesar de ver tanta morte diante dos nossos olhos, né? Samara, na verdade, assim, todos nós temos fatores de proteção, sendo eles mais latentes ou eles mais escondidos no momento que nós passamos por uma fase ruim, né? A gente pode aqui elucubrar mentalmente que a vida é bela, não, a vida é feita de fases, né? E fases boas e fases ruins, e tudo passa. Uhum, A ruim passa, sim. vem a boa vai passar, vai vir a ruim. Eu acho que o mecanismo, né, de autodefesa, ele vem nesse momento que quando você está numa fase ruim, você exercita a tão famosa resiliência para, de alguma forma, buscar essas coisas, esses fatores de proteção que todos nós temos, né? Então, esse é o papel, eu acho que numa abordagem, numa crise suicida, que a gente deve gerar, né? De fazer com que aquela pessoa, mesmo no total e amplo desespero, ela veja ainda pontos, ela veja de repente um filho que depende dela, ela veja ainda um amor que depende dela, ela veja ainda o esporte que ela gosta, ela veja ainda um hobby que ela gosta. Então esse é o papel da gente pegar esses fatores de proteção e levar. Isso é um exercício do dia a dia, querida. Isso é um exercício como disse a monja ontem, de treinamento. Você treina, né, essas coisas, não aparece da noite para o dia. Não é fácil ser otimista, principalmente nos dias atuais, né? Agora, você exercitar o otimismo faz parte do jogo. Apesar das dificuldades, né? Sim, isso mesmo. Diógenes, me fizeram algumas perguntas aqui para não deixar o pessoal na mão, Vamos lá. né? Posso te perguntar? Se eu não souber, eu dou um Google aqui e eu respondo. Não, é tranquilo. Ah, tá Você tem brincando. certeza que tira de letra. Diógenes, uma pessoa me perguntou como que identifica, né, pessoas que tentam ou estão pensando em suicídio, de que forma a gente pode prestar esse socorro, né? Enfim, ou pode, de certa forma, ter um olhar mais clínico, né? Um Isso. olhar mais empático. Ó, ótima pergunta, né? A gente realmente, a suicidologia, ela tem uma linha mestra de algumas características, de alguns sinais, né, que nós buscamos com relação. Alguns sinais são quando a pessoa é muito extrovertida, ela passa a ficar muito quieta, ela começa a não querer mais fazer coisas que até então ela gostava, né? Ela começa a verbalizar ideias suicidas, como esse mundo sem mim seria melhor, eu não ia fazer falta para ninguém. Tudo bem, lógico, isso são linhas mestras, Samara, mas o importante é o seguinte, também tem um post famoso até no Facebook que mostra 10 pessoas postando fotos um dia antes de cometer o suicídio. E são pessoas normais, são pessoas que estão dando risada, são pessoas em viagem. Então, assim, sinais as pessoas dão. Mas não joga sobre as costas de ninguém que convive com essa pessoa a responsabilidade de lê-los. Porque senão eu teria coautores do suicídio. A cadeira da coautoria no suicídio, ela sempre vai ficar vazia. Sempre. Então, assim, os sinais, eles são sinais genéricos, mas existem suicídios silenciosos. São suicídios que a pessoa não avisa, né? Ela vai vai acumulando aquilo, ela vai gerando aquilo dentro dela e de repente acontece o fenômeno suicida. O que deve ser sempre pensado é que ninguém, absolutamente ninguém, tem culpa sobre a morte. Uma vez eu ouvi um enfermeiro falando uma coisa numa palestra, eu achei muito bacana. Ele falou assim, ó, suicídio só gera responsabilidade para aquele que se matou. Para o entorno dele, gera dor e luto, mas responsabilidade só para aquele que se matou. Certo. O número de casos, você acha que tem aumentado durante a pandemia? De tentativas e de casos, você pode explicar para a gente mais ou menos como que está essa questão?
Então, Samara, é assim, ó, nos 3 primeiros meses, lá no ano passado, o governador aqui do estado de São Paulo, ele decretou, salvo engano, dia 21 de março do ano passado, o distanciamento social. E aí, muito se especulava na época, os índices de suicídio vão explodir, vai ser uma coisa muito catastrófica, né? E aí, como eu tenho na minha mão, né, as bases estatísticas de atendimento do Corpo de Bombeiros, eu chamei, juntamente com, para escrever um artigo científico, o comandante da Escola de Bombeiros, um médico e uma psicóloga. Nós escrevemos e começamos a tabular. Nos primeiros 3 meses de pandemia, os índices caíram. Hoje, eles estão estáveis. Eu não sei o amanhã. Então, nos 3 primeiros meses, ele caiu. E aí você vai me perguntar, mas por que cai numa pandemia? E eu te explico com uma analogia, Samara. A fase brasileira, a fase humana brasileira, tem 4 fases aqui de convívio. Primeiro é quando eu vivi, você é mais nova, não viveu, a gente se reunia numa sala. Vamos ver se eu não vivi bem. Que a cara é só de novo. A gente se reunia em volta de uma sala, em volta de um televisor, numa sala, para conversar, para simplesmente... eu vivi! Então, vivi ótimo. Muito! Então, as televisões estavam... Eu já tô na casa dos 30, então tá bom. Então você tá muito velha. E aí as pessoas, elas se reuniam em volta dos televisores para simplesmente conversar sobre o programa que estava ali e tal. Daqui a pouco, esses televisores, numa segunda fase, foram para os quartos. As pessoas se isolaram em seus quartos. Depois veio uma terceira fase, eu acho que foi a fase mais preocupante. As pessoas voltaram para a sala, só que todas aprisionadas neste retângulo chamado smartphone. Elas estavam no mesmo sofá, sem se conversar, né? E aí veio a 4ª fase, no qual algo microscópico, né, que é um vírus, começou a nos ensinar, ou nos reensinar, a ouvir pessoas. Então as pessoas começaram a discutir, as pessoas começaram a ouvir, as pessoas começaram a falar. Quem sabe esteja aí a explicação dos índices de suicídio terem decaído um pouquinho no começo da pandemia. Né? Isso aí. E essa questão também, Diógenes, de olhar no olho, né? De se colocar atento, e não com o smartphone ali do lado, mas de demonstrar atenção para aquela pessoa que está na tua frente, né? Ou está assistindo uma TV, e aí você fala alguma coisa, e você se vira e sai daquela tela, mostra também para a família, que é um assunto que eu trabalho muito, que é a questão do bullying, né? Essa questão da família estar reunida, olhar no olho, conversar com seu filho, né? Infelizmente, Diógenes, eu cobri casos em que a própria mãe, não sabia que o filho estava sofrendo, né? Que o filho se sentia mal por ser acima do peso, e aí ia para a escola, que foi o caso do Edmar. Eu não gosto de citar o nome, né? Mas, enfim, saiu. Enfim, no meu livro também tá, não tem jeito, nós jornalistas acabamos por citar, mas assim, ela não sabia. Eu entrei na casa dela, eu conversei com ela e ela se arrependia tanto, porque ela falava assim, eu não sabia que ele passava por isso. Então, será que não é essa falta agora? Não só, a gente fala que os adolescentes estão muito envolvidos no smartphone, né? Na tecnologia, né? Que não liga para nada, que é a geração sem futuro. Mas será, Diógenes? Você concorda com isso? Não. Né? Porque... Esse não foi bem enfático. Sabe por quê, Samara? Porque assim, ó, agora ó, os pais e mães que estão me ouvindo, quem sabe, alguns vão concordar comigo, outros não. Hoje em dia é muito comum a minha geração, a geração X, ela olhar para a geração Y e principalmente para a geração Z, que são os nascidos de 2000 para cá, e falar assim, eles não têm resiliência, eles são fracos, ele é uma geração Nutella, né, como a gente vê por aí. Veja bem, quando um pai fala isso do seu filho, ele põe nas suas costas um carimbo de incompetente.
Porque quem cria a geração posterior é a antecessora. Então, se a geração é fraca, quer dizer que a antecessora não teve competência para criar essa geração. Esta geração é diferente. Nós somos imigrantes digitais, migrantes digitais. Então, para eu aprender aqui smartphone, demorou um tempinho, live e tal. O menino já nasce com isso, né? Então, quem sabe na geração do meu pai, o meu avô virava para o meu pai e falava assim, esse moleque não quer pegar na enxada, ele só quer ficar ouvindo rádio. Então, esses conflitos de geração, eles são permanentes. Isso não acontece agora. Agora, uma coisa que é muito louvável dessa geração é que eles aprenderam a pedir socorro. Né? Aquele conceito de pessoa muito bem sucedida, que tem um diploma pendurado na parede, que tem um carro na garagem, é a geração do ter. Eles são a geração do usufruir. Eles não precisam ter um carro na garagem, eles têm que saber chamar um Uber. É diferente, né? Isso, e muitos pais acabam cobrando seus próprios Lógico. filhos para viver a geração que ele viveu, né? Você precisa prestar uma faculdade, você precisa ter uma casa, você precisa ter um carro, né? O ter. E às vezes não, né, Diógenes? Essa geração é diferente. Essa geração ela, como você falou, chama um Uber, pede um iFood, né, que não é tão saudável, mas enfim, é uma geração que dá valor mais ao que sente também, né? Aquele sentimento. Eu estava lendo uma reportagem, as 20 maiores fortunas, as novas fortunas, né? São pessoas que elas tiveram criatividade para inventar algo novo. Para você ter, lógico, que o estudo faz parte, a gente precisa de estudo, eu não estou enaltecendo a falta de estudo e falta de diplomas, longe de mim, né? Tá aí a ciência nos salvando, né, de um vírus, porque eles estudaram em outras épocas para hoje ser cientistas e desenvolver uma vacina, né? Então, senhoras e senhores, meninos e meninas que estão nos ouvindo, estudem, né? Porque outras pandemias virão e a gente vai precisar de cientistas, de matemáticos, de físicos e não tanto de digital influencers, né? Então, não é enaltecendo isso que eu estou falando, mas assim, é uma geração diferente. A minha geração, na verdade, a geração Z, ela precisa fazer terapia, Samara, porque a minha precisou e não fez. Ela curou, ou curou não, né? Ela achava que estava tratando depressão com álcool, né? Com droga. Cigarro, né? Cigarro. Os meninos hoje têm fluoxetina, sertralina, escitalopram e outras coisas mais aí. Sim. Então, Diógenes, é preciso também quebrar esse preconceito também das terapias, né? É preciso entender que antigamente a psicologia, né, enfim, ela sim tratava de transtornos, né? Mas hoje ela é uma prevenção. Ela é uma prevenção a doenças que possam vir a ser doenças mentais, né? Isso é muito importante. Ainda há um preconceito de que terapia é pra gente doida, né? Digamos assim. Né? Se você tá indo pro psicólogo porque tá com problema, todos nós temos problemas. Mas às vezes a gente não, igual a Monja Coen ontem falou, é preciso investir no seu autoconhecimento e olhar para si. Eu acho que é um ato grandioso, grandioso, porque a gente está muito pro externo. Eu até brinquei com ela que é o auto-stalkear, né? Nós estamos sedentos hoje para entrar no teu Instagram, para ver tuas fotos, você entra no meu, eu entro no outro ali e tal. Nós estamos stalkeando as pessoas, só que ninguém quer se auto-stalkear. Veja bem, Samara, a internet ela é maravilhosa, as redes sociais são maravilhosas, tanto que a gente está aqui hoje fazendo uma live, né? Por causa delas. Mas o que você vende na internet não é você. O que eu vendo na internet não sou eu. O que eu vendo na internet, se eu não tiver um cuidado, entre aspas, o vender, é um produto de quem eu quero ser.
Se você tirar uma foto agora, Samara, do seu celular, eu sei que seu celular é de última geração aí, Não é, não. Não é, não. ele já vem, alguns celulares já vêm de fábrica com 3 filtros, ou seja, uma foto tirada do seu celular sem filtro nenhum já não é você, porque ele já vem de fábrica com 3 filtros. Então, a gente vê Sim. pessoas maravilhosas, né, sem barriga, todos malhados, com um medo astronômico, né, de envelhecer. Gente, envelhecer faz parte do processo. A outra opção de não envelhecer é morrer jovem. Ninguém quer, né? Então, basicamente é isso. Ou, né, de tanto ver isso, né, e não conseguir, algumas pessoas chegam a isso. Que a gente é o tema da nossa live, infelizmente, é o suicídio. Né? Porque fica se comparando ali. Né? Não entendeu que tudo que a gente está vivendo é filtro. A gente chama, Diógenes, eu como jornalista, como produtora de conteúdo, eu entendo que ali o feed, as pessoas estão chamando de vitrine da sua vida. Mas não é só o que está ali, o que você quer que esteja mostra. Né? Esses dias eu postei assim, que as fotos felizes também é fake news. Eu acho que a gente vive um mundo da fake news. Você sabe que essas coisas, né, que a gente, de alguma forma, tem uma sede muito grande de postar e gera uma comparação, às vezes para diminuir o outro indiretamente, né? Lógico que a gente não faz isso. É uma tomografia computadorizada daquele momento. É como você sacar aquele milímetro da tua vida e postar aquele que você já passou pelos teus filtros. Ah, nessa foto eu estou bem, eu estou com um ângulo magro, então essa aqui eu posto. E aquele que está vendo, né, você naquela viagem maravilhosa pro Tahiti, né? Ele está vendo, agora eu confundi Haiti com Tahiti, eu acho que é Tahiti. Porque o Haiti não é muito bom. A outra é muito extremo entre os dois aí. Não tem guerra. Então, aquela foto maravilhosa daquela viagem e tal. Aquelas pessoas que estão deprimidas, elas olham isso. Não que a gente não tenha que postar isso, a gente tem que postar. Mas aquele que está lendo a foto, tem que ler com o seguinte momento: eu não estou viajando agora. Né? Eu não posso fazer isso agora. Eu estou numa fase ruim agora. E como mesmo a monja disse ontem, esta fase vai passar. Né? Exatamente, Diógenes. Exatamente. E aí, o que acontece muito no universo dos jovens, né? Eles, além de se comparar muito, né? É o público que eu mais lido, eles se comparam muito. E eles acham que não precisam sofrer. Por quê? Porque estão tão acostumados e, de certa forma, o nosso olhar vicia ao que a gente vive, infelizmente, né? Infelizmente, se a gente começar a observar, o nosso olhar, ele vicia o que a gente vive. Então, se a gente vive olhando para as coisas só boas, e quando a gente passa por uma situação muito difícil, talvez a gente não esteja preparado para aquilo, né? É onde muitas pessoas entram numa grande depressão ou pensam em tirar sua própria vida. Por quê? Porque elas não, dali para frente, elas não enxergam saída. Né? Digamos assim, tô no fim do poço. E na realidade, o fim do poço às vezes nem é o fim do poço, é só um meio, né? Porque a gente, não é comparando, mas se a gente pegar, viajar, ver o mundo afora, né? Eu já fui fazer muito trabalho voluntário, gosto muito dessa parte. Então, eu já fui para a Hungria fazer um trabalho de trabalhar num instituto de órfãos. E lá a gente enxerga muita coisa, sabe? Que é de cortar o coração. Então, eu acho que, assim, assim, não é eu acho, né? Eu não tenho que achar nada. Eu acho que as pessoas, elas têm que tomar a própria atitude delas. Mas, assim, sair um pouco do nosso umbigo faz muita diferença.
Você lida com isso o tempo todo. Eu imagino que lida com circunstâncias difíceis o É, tempo todo, é, né? Então eu acho que é por isso que você aprendeu tanto e ensina tanto. Então as pessoas ainda elas estão presas a um universo só das redes sociais, delas próprias, ou das redes ali de amigo das pessoas que conhecem. E é preciso, quando a gente fala assim, é preciso sair de si para ver a si mesmo, né? é isso aí. Não sei se é essa a frase correta, enfim. É isso aí. Mas a gente precisa sair um pouco do nosso, do que a gente vive no dia a dia, É. né? Para ter experiências novas. Ah, Samara, eu não preciso sair para não sei onde fazer serviço voluntário. Não! Vai na sua igreja, ali na comunidade. Eu acho que é isso que a gente chama de significado da vida, né? Você Ter sabe um que, significado. você sabe que eu tô criando um programa agora que vai estar lá no meu site. Legal, Ele está ainda em criação, né? Então eles serão alguns legal. passos e totalmente gratuito, né? Como tudo Uhum. que eu faço, porque eu sempre falo o seguinte: a minha profissão é ser bombeiro, né? A abnegação é lidar com as pessoas que tentam suicídio. E o primeiro passo Uhum. desse programa é você ter uma semana para criar algum fator de proteção na sua vida. Qualquer um, né? É um hobby que você nunca fez, é uma coisa que você queria ter, qualquer fator de proteção. As pessoas têm que buscar hoje, as pessoas querem muito, Samara, hoje, você vê muitos posts na internet, né, sobre resiliência. Resiliência é a propriedade que o material, isso na luz da física, né? É a propriedade que o Sim. material tem de, quando submetido a uma ação elástica, voltar à sua condição aquó sem sofrer coeficiente de dilatação. Eu decorei isso na minha vida e eu nunca mais esqueci. Só que resiliência na vida, minha querida, é quanto você aguenta tomar porrada e continuar andando e continuar vivendo. Só existe uma forma de você aprender resiliência, é a vida. E para você ter resiliência, infelizmente ela machuca, mas é a única forma. Então, quando você está numa fase ruim, você tem que pensar de alguma forma, mesmo, né, nas piores fases, que aquilo é uma oportunidade de resiliência e ela vai passar. Então é mais ou menos isso daí que a gente tem que pensar. É difícil, é praticamente sobre-humano, né? Mas é um caminho a ser tomado. Ó, tem uma pessoa que mandou aqui, Horácio, acho que ele é do Corpo de Bombeiro. Excelente tema, tem feito diferença nos meus atendimentos. Quanto mais Horácio, salvo entender. engano, ele é do Rio de Janeiro, ele é Olha, socorrista, ele é socorrista no Rio de Janeiro, salvo engano. É um legal. amigão aí. Ele falou, quanto mais entender de depressão, melhor, né? E assim, é uma experiência minha, única, mas que fez muita diferença na minha vida, de ir para fora, de ver situações difíceis, cobrir realengo, né, Diógenes? Então eu aprendi muito, muito com a tristeza do outro, com É, a dor do outro, porque assim, eu acho que a gente fala tanto de empatia, mas a empatia não é olhar e sentir a dor, não, o que eu penso. Eu acho que é você entender o que o outro está passando, é isso aí. né? Entender, mas não passar pela mesma coisa, mas entender e poder fazer algo por eles, É né? isso Então mesmo. eu ainda me sinto, vai fazer 10 anos da tragédia, né? E eu ainda me sinto responsável. Eu acredito que, de certa forma, você também, depois de tantos atendimentos, né? Tanta adrenalina, imagina você ali na frente de uma pessoa, Né? conversando, ouvindo ela, ouvindo simplesmente as dores dessa pessoa, a descarga de adrenalina que não é, É. né? Então eu queria. São ocorrências pesadas, né? Eu tive, por incumbência da função, eu tive
a missão de abordar 55 vezes pessoas tentando suicídio na minha vida. A última foi agora em janeiro passado, dezembro passado. Sâmara, uma coisa eu te digo de cadeira. Por 55 vezes eu vi a face da morte do outro lado, e ela não é bonita. Ela é opaca, né? Ela é muito feia. As pessoas devem se cuidar. O extremo de um ser humano é tentar contra a sua própria vida. Por que o extremo? Porque dentro de uma característica, de uma visão ali do próprio Freud, né, estudando a psicanálise, nós temos uma parte do nosso psique que chama id. Neste id está todos os nossos instintos mais primitivos, né? E o maior deles é a sobrevivência. Ou seja, para uma pessoa subir numa ponte, para uma pessoa subir numa torre, para uma pessoa pôr uma faca no pescoço, ela lutou muito contra ela mesma durante muitos anos. O mínimo que essa pessoa tem que ter nesse momento é respeito. O mínimo, né? Então, e a gente fala muitas coisas assim, a pessoa, isso daí vai lavar uma louça, né? É falta do que fazer, é falta de preencher falta de Deus. Tempo. Falta de Deus, Então eu acho que é simples a gente chegar e mencionar a dor do outro. A gente não tá ali para saber. Né? Eu nunca vi ninguém controlar níveis de transmissão ou de armazenamento de serotonina, endorfina, e noradrenalina lavando louça ou carpindo um terreno, né? Se fosse assim, os laboratórios estariam todos falidos nessa área. Então, isso é um absurdo. Esse negócio de ligar suicídio com religião, que é falta de Deus, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma doença. É simplificar demais, né? Simplificar demais. Né? É igual o bullying. As pessoas pensam que é uma pessoa que está ali sofrendo e depois... Por que a gente está falando sobre suicídio, né? Porque o suicídio, infelizmente, é uma das decorrências do bullying. Sim. Né? E a pessoa ela vai passando tanto por aquilo, né? Pela aquela agressão, por aquele assédio, e às vezes ela não consegue se impor, às vezes ela não consegue dar um basta, às vezes ela sente tanta vergonha que não conta para ninguém o que ela está passando, né? E aí ela vai lidando com aquela dor há muitos anos. E aí... É o que eu falo, o respeito, Diógenes. A gente não pode simplificar. Mas eu só brinquei. Né? Brincadeira, todo mundo se diverte. Né? Uma brincadeira é algo saudável e eu acho muito bacana. Eu acho que as escolas até precisam trazer mais, a sociedade precisa trazer mais. Então, banalizaram tanto o termo bullying, né? E propriamente o suicídio, que muita gente pensa que é simples de se prevenir, que é fácil para quem passa, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais empático, mais humano perante as pessoas. Sim. É simples a pessoa chegar para mim e falar, mas quem foi lá e cometeu, nossa, é um criminoso porque vai nas escolas, não é defendendo, é que eu fui e pesquisei a vida dessas pessoas. Eu fui e analisei, eram pessoas com família, eram pessoas com... né, enfim, não é tão simples assim. A gente não vai fazer uma receitinha de bolo, né, e falar, fez só por causa disso, disso, disso. Não, são coisas muito sérias. São momentos em que eles passaram, né, e que tiraram vida de outras pessoas e tiraram sua própria vida. Né? Você sabe que desculpa te cortar, mas é que eu vi um comentário aqui, receitinhas da Nadi. Ela falou uma coisa, depois você passa, receitas, e depois você passa umas receitas pra gente, Nadi. Mas ela falou uma coisa bacana aqui, ó. Eu adoro brigadeiro, depois passa uma receita boa de brigadeiro pra gente. Devem trabalhar nisso desde cedo para evitar o pior futuramente. É isso mesmo, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo criou um programa na década de 90 chamado ProERD.
no qual ela, dentro das escolas, policiais militares, até hoje existe, vão dentro das Sim. escolas mostrar o aspecto ruim do envolvimento com drogas, tal. Você cria na criança esse aspecto, você cria na criança essa mentalidade desde criança. E saúde mental tem que ser criado também nas escolas, né? Você tem que Sim. desmistificar algumas figuras, você tem que quebrar o preconceito para com psicólogo, para com psiquiatra. As 27 pessoas, 30 pessoas que estão nos assistindo agora, se eu pedir para completar uma frase, vocês vão completar praticamente com a mesma palavra. Psiquiatra é médico de... Pronto, todo mundo pensou em louco, doido, alguma coisa. Psiquiatra é médico de gente, não é médico de doido, gente. Então, De assim... ser humano, né? que aquela visão, né, do manicômio pesado, o Franco da Rocha, ela vem jogando uma luz muito ruim na psiquiatria. Só que isso vem mudando, vem mudando. A gente tem que quebrar esse preconceito, e esse preconceito se quebra na escola. Exatamente, Diógenes, exatamente. Tem muita. Só que o que acontece? O que eu vejo, né? Eu vou falar uma experiência minha, né? Que eu estudo a neurociência e a gente discute muito aplicada à educação. A gente discute muito essas questões também do TDAH, da dislexia, né? Enfim, do autismo. E aí o que acontece? É preciso também entender que uma linha, às vezes, a gente coloca muito a responsabilidade nos jovens, de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra, né? E às vezes, como a gente conversou aqui antes, quem está precisando mesmo são os pais, porque não tiveram esse tratamento. E nem por culpa deles, né? Eles não tiveram essa consciência na geração, né? Quando no meu meio, eu como major, eu viro para um grupo, e todos eles sabem hoje em dia, mas isso há 10 anos atrás, né? Há um pouquinho menos, 8, 7 anos atrás, e falo, eu faço terapia, isso choca, né? Foi um choque. Mas por quê? Tá com algum problema? Não, é fraco, ligam até a sexualidade, se bobear, né? Não, eu faço terapia porque eu quero me conhecer. Comigo também acontece. E olha que eu sou, né? Digamos assim, a pessoa olha e fala, você é jovem, então isso comigo também acontece. Aí eu vou na terapia, né? Enfim, a terapia, gente, nada mais é do que um autoconhecimento. Isso aí. Né? E eu jogo lá, vou da doutora Ana lá, pego todos os meus monstros internos, jogo na cabeça dela e ela que se vire, ela que vai fazer terapia. E é assim a vida, a gente precisa sempre do outro. É isso que é legal. Para a gente ir para o final aqui da nossa live, é isso que é bacana, Diógenes. A gente precisa. É o que você falou da rede de proteção. A gente sempre está precisando do outro. Né? Seja para ser feliz ou mesmo para dividir nossas dores. Perfeito, né? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Tem gente que morre de receio, né? Porque eu vou falar dos meus problemas para o outro? Pra quê? Né? Vou contar para minha amiga que eu tô existe uma máxima do CVV que fala o seguinte: quando você não fala, o sofrimento não vai embora. Então, de alguma forma, a gente tem que falar. Exato. E você já trabalhou no CVV também, né? 2 anos. Eu sou filho do CVV, eu sou um filho do CVV. Olha que experiência, eu tô sabendo. É uma experiência, nossa senhora. As minhas grandes 2 escolas, lógico, a primeira é o Corpo de Bombeiros, né? Não tem como, atendimento de ocorrência ali no asfalto, como a gente fala, e o CVV que me trouxe, que me abriu as portas e me deu todos os conceitos para a gente começar a desenvolver uma técnica, né? Quem não sabe o que é o CVV, Diógenes, como procurar o CVV? Aquela pessoa que não faz uma terapia, que não conversa, que não tem ninguém próximo ali, está passando por um problema muito difícil, está com uma carga muito pesada, o que ela pode fazer? O que é o CVV? O telefone é 188. O CVV é uma rede de voluntários, né? Serviço voluntário que está no Brasil desde a década de 60.
no qual ele faz uma escuta, apenas uma escuta. Do outro lado tem um voluntário, do outro lado não necessariamente tem um psicólogo. Pode ter até um psicólogo como voluntário, né? Mas tem um Sim, mas voluntário. são treinados, né? Então, Vocês isso são que treinados. passou. Que passou por uma capacitação para ter uma escuta compassiva, para não ter uma escuta que vai gerar algum tipo de julgamento, né? E às vezes as pessoas estão na madrugada, as pessoas não querem fazer terapia, mas de alguma forma as pessoas têm que externar sentimentos. E aí, esse telefone 188 é do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, quiser falar, não quer falar com o mais próximo, não quer ir para terapia, liga para o CVV, você vai desligar o telefone, a pessoa nem vai saber mais sobre você e você dela, mas pelo menos você pôs para fora. Desabafou, né? E esse ato é muito importante, né? Importantíssimo. A gente sempre precisa de alguém, sempre. Todo mundo tem seus problemas. Eu acho que assim, é lógico. Deus falou assim: nesse mundo você não vai ter maravilhas, né? A gente vai passar por tormento, a gente tá passando por muitos tormentos. É isso aí. Então, ter essa rede de proteção, procurar o outro, conversar com o outro. Se aquela pessoa não tiver aberta, procure outra pessoa. Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Sempre. Né? A gente sempre tem. Às vezes a gente acha que, mas o outro não quer ouvir, o outro está muito ocupado. Mas na realidade, todo mundo tem alguém que o ama. Uma vez eu fui dar uma palestra, só para a gente finalizar, e os alunos, tinha uma professora que esses alunos não gostavam de jeito nenhum. Pensa no professor, eu cheguei lá, me colocaram no bico do urubu, assim, sabe? Me colocaram, assim, contra a professora não estava lá, obviamente. E aí começaram, não, tia, mas que ela é insuportável, a gente não aguenta ela, porque isso, porque aquilo. Nossa, mas fala tão mal da mulher que eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, mas que espécie de professor que monstro é esse, que monstro é esse? Aí eu pensei, eu acho que tem horas, não é meu, é uma iluminação que vem, porque não estava na minha mente, assim, de certa forma ajudá-los, né? E aí eu falava, como que eu posso responder isso? Porque tem horas que a gente fica sem resposta. Sim. Né? E aí eu pensei assim, eu falei, ela é casada? É. Ela tem filho? Tem. Falei, então, gente, vocês podem não gostar dela, certo? Mas eu duvido que o esposo e os filhos que ela tem não gostem dela. Não existe ninguém tão cruel que ninguém veja uma beleza naquela pessoa. É isso aí. Em todo bem tem um mal, em todo mal tem um bem. Né? E aí eles ficaram meio assim, né? Aí pararam aí pararam naquele momento. Execrar a professora. E eu falei, vamos fazer o seguinte, amanhã, quando ela vir da aula, tentem olhar para ela com outros olhos. Uhum. Tentem ser um pouco, né? Parar de olhar só da mesma maneira que vocês veem. Você não sabe se ela está passando por um problema, você não sabe se ela está, né, com dificuldade. A gente nunca sabe. O mais fácil é sempre julgar, apontar o erro, né? Sim. É o mais rápido e mais fácil. É isso mesmo. É muito mais fácil. É isso aí. Então vamos sair dessa facilidade, né, Diógenes? Vamos sair um pouco. Sair um pouquinho da zona de conforto, né? Você já sai todo dia, né? Eu nem sei o que é isso há anos. Eu não sei o que é isso há anos. Você não sabe o que é zona de conforto há anos, né? Olha, eu tenho que te agradecer e finalizar aqui, que já vamos para 1 hora de live. Primeiramente, eu não sei se esse teu aluno está assistindo, o Marcelo, que estudou comigo, que me indicou, né, o teu contato, porque eu não sabia do teu trabalho, não sabia da pessoa maravilhosa que você Imagina. Obrigado. E eu tenho que agradecer a ele e a você, especialmente,
por ter aceitado, por estar trazendo todo esse conhecimento. E eu acho que você tem que levar muito isso ainda para o mundo, assim, para o mundo. Não é... Nossa. E vamos levar para a escola, bora, né? Bora. Tô fazendo lá, ela tá me gente, ela tá me cobrando ao vivo um negócio que eu fiquei de escrever para ela, eu já tô fazendo. O duro que não, olha só, a pessoa tá se sentindo culpada. Mas o duro que não, eu acho que, né, o teu potencial, o que a gente puder levar isso para os pequenos, né? Começar lá da escola. Sim, é isso aí. É maravilhoso. Fundamental. Gratidão demais, viu? Querida, muito obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra ter feito essa live com você, que venham outras lives também sobre essa discussão, ela é muito pontual e muito contemporânea hoje em dia, né? Para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, senhores e senhoras, acalmem-se, a pandemia está passando. Estamos já vendo alguma luz no final do túnel. Estamos no pior momento dela, né? Daqui para frente vai melhorar, né? E nunca se esqueçam, viver pelos outros é a única forma de viver plenamente. Não tem como você estar pleno se você estiver lá no trabalho e alguém na sua casa estiver sofrendo. Então viva pelos outros, não para os outros. Para os outros é submissão, mas sim sempre pelos outros. Gratidão, Samara. Muito obrigada, Diógenes. Obrigada mesmo. Boa noite, gente. Tchau, gente. Até Obrigado. mais. Valeu.